Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, olha quem chegou de novo, sou eu, José Lucas Brito, e quando você me ouve essa minha imagem exótica, sabe que está no ar o podcast Hora do Concurso, podcast produzido pela Quarentona Degrau Cultural. Já dizia a velha canção do Só Pra Contrariar, mas a gente aprende, a vida é uma escola, afinal de contas, nós somos eternos aprendizes nessa grande escola que é a vida, né? Em função disso, durante a preparação para concurso público, você deve ter cometido muitos erros que ficaram marcados ou mesmo obteve acertos que aumentaram o seu nível de confiança. É sobre erros e acertos na jornada rumo ao serviço público que iremos conversar hoje, orgulhosamente, com o professor Rodrigo Mota, especialista em concursos públicos e professor de Direito Administrativo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Espero que as palavras ajudem a todos que estão nessa saga, né? Nessa caminhada árdua, pesada, dolorosa de concurso público. Espero que as palavras ajudem a todos. Com certeza. Estamos ansiosos com essa conversa aqui com o professor Rodrigo Mota, que a gente tem muita coisa para saber. E, além dele, conto também com a participação daquele que dificilmente erra em alguma coisa quando se fala na cobertura jornalística. Ele é um verdadeiro cânone. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, Rodrigo Mota. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma semana participando do Hora do Concurso. E ainda mais com esse cara aí, que é o Rodrigo Mota, cara, esse parceiro aí, né, do mundo dos concursos. Se tem uma pessoa assim, cara, que realmente assim tem uma preocupação com o concurseiro, que realmente tem aquele cuidado, aquele carinho com cada pessoa que estuda em concurso, é o Rodrigo Mota. Ele realmente é um cara assim especial para o concurseiro. Eu acho que quem já teve aula com ele sabe o quanto ele ajuda, o quanto ele contribui nessa jornada aí para o concurseiro conquistar a sua vaga no serviço público. Então, eu tenho certeza que o programa de hoje, cara, vai ser muito especial, porque o Mota é um cara muito especial. Engraçado, José, você falou hoje, cantou um pedacinho de uma música do Só Pra Contrariar. Eu não sabia, não sei se você fez uma homenagem ao Rodrigo Mota, porque o Rodrigo Mota é um pagodeiro de primeira. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Não há roqueiro que resista a um bom pagode dos anos 90, não é verdade? Pô, esse aqui é pagodeiro de primeira, cara. Eu gosto. Não é, Rodrigo? Lembro disso. Não sabia dessa informação. Isso daí, na hora de produzir o roteiro, a gente vai botando tudo que vem na cabeça, aí deu a sorte o professor gostar de pagode. Só não sei se eu agradei, né, com essa minha voz. Pagode é vida, pagode é vida. Não existe canta bem, canta mal. Pagode sai do coração. Fique à vontade, meu amigo. Cante pagode, que a gente vai ser muito feliz cantando pagode a vida toda. Que bom, então. Então, começamos bem aqui essa nossa resenha no podcast Hora do Concurso. Só que agora eu já vou colocar o professor na fogueira, professor Rodrigo Mota. Faça isso. Com toda a sua experiência em concurso público, os seus alunos, eles crescem mais no erro ou no acerto, e por quê? Olha, José, eu acho que tanto o erro quanto o acerto, eles ensinam. No acerto, você ganha confiança. No erro, você percebe a necessidade que você tem em mudar a rota. Eu não sou partidário daqueles que acham que só errando é que se aprende. Errando a gente aprende, mas não apenas errando. Quando você acerta, você faz adaptações para você melhorar o rendimento. Quando você erra, você muda o rumo. E você aprende o que você não deve fazer. Existem pessoas que erram várias vezes. Errar mais de uma vez não é apenas errar, é escolha. Porque quando você erra uma vez e você não conserta o erro que você tem, você está escolhendo permanecer no erro. É uma visão que eu tenho pelo seguinte: isso é da vida, não é só em relação a estudo, em relação a concurso. Quando a pessoa comete um equívoco e ela não aprende com aquele equívoco, tentando melhorar, evoluir, mudar de perspectiva, mudar de caminho, ela erra novamente. É escolha. No acerto, é o mesmo. Só que, tanto no erro quanto no acerto,
existem equívocos também. Existem pessoas que acertam e, em razão do acerto, entendem que não precisam evoluir. Enfim, Sócrates, filósofo, tem uma frase que diz: só sei que nada sei. Ora, se você parte da premissa de que você já sabe tudo, você não sabe nada. Então, o acerto, ele pode te envolver de alguma forma, onde do acerto vem o erro. Por isso que eu estou dizendo, tanto o erro quanto o acerto ensinam. Porque se você acerta hoje e isso vira uma confiança ad eterno de que você não precisa evoluir, esse acerto vai virar um erro ali na frente. Então, eu acho que você aprende nos dois casos. Quando você erra imediatamente, você tem a possibilidade de, maneira imediata, você mudar a rota. Quando você acerta, se você não estiver atento, se você deixar o acerto te contaminar, daqui a pouco você vai acabar incidindo no erro. Com certeza, atenção total em concurso público. Agora, isso que o professor falou, de errar uma vez, errar na segunda vez, além de ser uma escolha, é uma burrice, né? A pessoa errar 2 vezes ou repetir o erro, né? Isso não só em concurso público, mas na vida. E aí, nós falando especificamente da questão de errar. Na sua visão, qual é o maior de todos os erros que um candidato não pode cometer de jeito nenhum ao estudar para o concurso público? Ou existe mais de um dos grandes erros que também não podem ser cometidos, professor? Olha, José, a gente pode ficar aqui 24 horas falando sobre equívocos, né? Porque a preparação para concurso, eu particularmente penso que ela tem peculiaridades. Eu entendo que não existe uma fórmula mágica. Por quê? Porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A vida ela é feita de nuances. A vida do José Lucas é diferente da vida do Luiz Fernando, que é diferente da vida do Rodrigo Mota. E mesmo que a gente tenha o mesmo objetivo, a mesma finalidade, a gente parte de realidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho alunos que têm uma vida pessoal e profissional muito pegada. O aluno é casado, ou a aluna é casada, e aí filhos pequenos dentro de casa, e outros têm uma vida mais confortável nesse aspecto. O que não significa dizer que a vida dessa pessoa seja mais tranquila, porque às vezes ela tem esse, digamos, entre aspas, essa liberdade de não estar preso, por exemplo, em relação a uma questão familiar. Tem um tempo mais livre, mas por outro lado não tem a possibilidade de investir no estudo. Então veja, a gente parte, para a gente falar de erro e acerto, a gente tem que partir de uma linha de raciocínio de que a gente não pode achar que as pessoas são iguais. Então, a partir desse momento, a gente não pode. Se a linha de saída não é a mesma, a gente não pode achar que a linha de chegada vai ser a mesma, e que o caminho vai ser igual. O caminho é mais tortuoso para um do que para outros. Hoje de manhã, inclusive, hoje até eu fiz uma postagem na rede social falando do tempo. Eu tomei a opção 2 vezes de sair do serviço público. Para muita gente, isso é um erro. Eu não faria o que você fez. Mas as pessoas que hoje questionam a minha escolha não passaram pelo que eu passei para poder dizer se isso é um erro ou se é um acerto. Fazendo uma analogia, quase que uma metáfora, trazendo isso para o concurso público, é a mesma coisa. Se eu fosse listar aqui erros, os mais comuns, por exemplo, primeiro deles, achar que você não consegue. Eu acho que independentemente de equívoco de estudo, equívoco de estratégia de estudo, equívoco de material, equívoco de organização, eu acho que o primeiro é a gente achar que a gente não consegue. Porque se o aluno, ele parte da premissa, se o candidato parte da ideia de que ele não vai conseguir, é melhor que ele nem comece. Por quê? Porque já está difícil no mundo da gente ter pessoas que confiem, que acreditam no que a gente vai fazer. Às vezes, nem dentro de casa. O aluno tem o apoio necessário para poder fazer o necessário para que ele consiga estudar. Às vezes, dentro de casa, ele já tem aquela puxada para trás. Você tem certeza? Eu não acho que é o certo. Eu tenho alunos de polícia, por exemplo, José, que enfrentam resistência dentro de casa em relação à escolha para estudar, que escutam de pai e de mãe: eu não coloquei um filho no mundo para ser policial. Um aluno que escuta da esposa, da namorada: puxa vida, eu não acho que essa é a melhor opção. Então, veja, a pessoa está negociando o sonho dela. Por quê? Porque ela parte da ideia de que ela já não sabe mais se aquela é a melhor escolha. Ela tem uma vontade, mas a vontade acaba batendo, né, de frente com aquilo que ela vive. Então, veja, como é que eu posso, de maneira direta, objetiva, dizer assim: o seu erro é esse, sem saber o que cada aluno passa? Atrás do olhar de cada aluno tem uma história que a gente não conhece. Então, por isso que a gente não pode, de uma única forma, dizer: puxa, isso está errado, isso está certo. Mas, assim, de maneira ampla, de maneira geral, eu posso dizer o seguinte: primeiro, achar que não vai conseguir.
Se você tiver organização, cada dia que passa é um dia. Nenhum muro fica pronto de uma única vez. É tijolo por tijolo. E o estudo é o concreto. É a massa que você vai passando. O dia seguinte é mais um tijolo. E por aí vai. Então, se você partir da premissa de que é possível, você já deu o primeiro passo. Segundo, organização. É um outro erro muito comum. As pessoas não se organizam. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue ir ao supermercado se a gente não fizer uma lista organizada. Você gasta dinheiro com o que você já comprou, você esquece de comprar o que você não comprou. Isso serve para o estudo também. Alunos que acordam, José, espreguiçam e falam assim, eu vou estudar tal matéria, vou estudar essa porque eu gosto, a outra eu não gosto. O Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele fala que para você vencer um inimigo, você precisa conhecê-lo. Como é que eu vou para uma prova só estudando a matéria que eu gosto e negligenciando a matéria que eu não gosto? Eu não gosto de estudar informática, eu não vou estudar porque é muito chato estudar informática. Mas se você quer ser policial e cai informática na sua prova, você tem que saber, você tem que amar a informática até o dia da prova, ainda que depois da prova você a odeie. Então, outro erro comum, achar que só tem que escolher a matéria que gosta. E, Mota, você falou uma coisa interessante, né, que você falou da guerra, né, de que né, o inimigo, a gente precisa conhecer o seu inimigo, né, e às vezes o próprio inimigo é o próprio candidato, né? Aquilo que eu falei no início, achar que não vai conseguir, ele próprio se sabota, ele próprio parte da ideia de que ele não vai conseguir, de que ele não sabe se organizar. O dia ele tem 24 horas para todo mundo. Mas nem todo mundo consegue organizar as 24 horas. O dia da pessoa é tomado por ladrões de tempo. Gente que fica dedilhando o telefone celular, subindo tela, vendo vídeos que não fazem nenhum sentido. Entende? Eu não estou dizendo que se isso é feito como uma forma de você distrair, legal. Agora, se você tem um compromisso, você precisa estudar e você perde esse tempo, depois a pessoa diz, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Peraí, você realmente não tem tempo? Ou você está deixando ladrões de tempo consumir o tempo que você tem? Isso é uma coisa... Né? Exato. Eu, por exemplo, eu tenho muitas atribuições e eu não consigo fazer todas que eu desejo. Fato, eu gostaria de estudar mais, eu gostaria de me organizar melhor, só que eu tenho uma família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus alunos, eu não posso negligenciar uma mensagem que um aluno manda para mim. Hoje eu fiz uma postagem, como eu disse, no Instagram, falando de posse, da opção que eu fiz de sair do serviço público. Eu acabei de responder, minutos antes dessa entrevista, um aluno que disse, cara, eu quase chorei aqui vendo a tua postagem, porque eu me encontro nessa situação, eu tenho quase 40 anos de idade, e eu larguei tudo para estudar, para a polícia, e puxa vida, muita gente não me apoiou, achou que eu era louco. Eu não posso negligenciar a mensagem dele, eu tenho que responder. Eu respondi agora antes, entende? Então, assim, o aluno é um ser humano. É uma pessoa, se o cara tivesse bem de vida, ele não estaria estudando para concurso público. Ele estava fazendo outra coisa, ele estava curtindo, dormindo, viajando, brincando, sei lá. Mas o estudo para concurso público, ele é uma forma, ele é uma saída para a pessoa melhorar de vida. E tem gente que adoece por causa de estudo para concurso público. Não pode, o concurso não é para piorar a sua vida, é para melhorar. Então a gente tem que acolher as pessoas. Então, enfim, eu ficaria aqui a noite inteira, José, falando sobre erros comuns. Mas já destaquei alguns aqui para você. Mas já está suficiente esses aí que o senhor já listou, a gente vai aprofundar também mais sobre esse tema. Professor, é comum também os candidatos eles não reconhecerem que estão estudando errado? O que eles devem fazer para identificar o que eles estão fazendo de errado na hora dos estudos? É muito difícil você falar em certo e errado de maneira muito objetiva, né? Como eu disse, cada aluno tem uma... Mas assim, por exemplo, o aluno vai fazer questões sem ter uma base teórica. Vira um passo-repassa. Ele brinca de acerto e erro. Entende? Eu vou te contar aqui uma coisa que acontece muito e que eu entendo que é um equívoco. Por exemplo, eu faço gravações de um módulo de exercícios, por exemplo. Aí o aluno pega a folha de exercício e ele só assiste o vídeo da questão que ele errou. Veja, o estudo não é só sobre o erro. Às vezes, quando a gente faz uma questão de múltipla escolha, você pode saber o gabarito dela. Exemplo, a letra C é o gabarito. Por que não pode ser A? Por que não pode ser a B? Por que não pode ser a D? Por que não pode ser a E? Às vezes o cara foca na resposta e ele não percebe que, às vezes, estudar de maneira aprofundada 10, 20 questões pode valer mais a pena do que ele fazer aleatoriamente 50 questões e falar assim, acertei 30, vamos em frente. Não, peraí. Saboreia a questão. Eu falo isso nas minhas turmas de exercício. Saboreia a questão. Porque quanto mais você aprofunda, mais o conhecimento fica fixado. É um equívoco você. Se você não tem base teórica, por exemplo, ou se você chuta uma questão, ou se você, o gabarito é esse aqui. Tá, mas
Por que não pode ser as outras? Às vezes, aquela opção errada é um item de certo e errado numa prova de outra banca. Já aconteceu, por exemplo, de pegar questões... Exemplo, o SESP, atual Sebrasp, é uma banca conhecida pelas provas de certo e errado, mas ela tem várias questões de múltipla escolha. Quantas vezes o gabarito de um item de certo e errado era uma das opções de uma questão de múltipla escolha de provas anteriores, e o cara não viu aquilo. Entende? Então, o estudo ele tem que ser feito com calma, de maneira a cada passo que você dá, ser um passo pensado. Se você se organiza dessa maneira, se você aprofunda com tranquilidade, você vai pouco a pouco permeando, você vai pouco a pouco caminhando, você vai asfaltando o seu caminho com tranquilidade. Mas não, às vezes o estudo é feito de maneira apressada, o aluno não faz as revisões devidas, entende? Fica muito tempo sem tocar num tema. Então, eu acho que são pequenos equívocos que lá na frente a vida acaba cobrando, a prova acaba cobrando. Putz, quanto tempo tem que eu não estudei? O aluno termina um tópico e aí começa outro, e aí sem terminar esse, ele começa outro tópico, e aí ele não termina, daqui a pouco ele volta para o tópico e fala assim, cara, eu não lembro se eu terminei esse tópico. Sabe, o aluno não vai, Marco, estudei esse ponto, grifa, estudei esse, grifa, estudei esse, grifa, agora eu vou pegar esses 3, vou revisar para poder avançar. É o básico, é o simples que dá certo, não tem fórmula mágica, é organização, disciplina, empenho, uma boa grade de estudo organizada, com boa distribuição. Exemplo, o concurso da Polícia Federal, José, 120 questões, 104 pontos dizem respeito a 5 temas. Aí o cara fica, por exemplo, batendo muito, por exemplo, nos direitos e negligencia a contabilidade informática, metade da prova. Você, quando vai estudar para a Polícia Federal, pelo menos na estrutura da última prova, aí eu estou falando da última prova, por exemplo, para a gente, você não pode ter a mesma carga de estudo para o direito que você tem para a contabilidade, pelo menos num primeiro momento, a não ser que você equalize. Equalizou? Aí beleza, aí vai revisando as duas. Agora, num primeiro momento, vou começar a estudar para a Polícia Federal. Contabilidade informática era metade da prova. Entende? PRF. 120 questões, um bloco de 30 questões era só legislação de trânsito. Eu não posso dar a carga horária de legislação de trânsito numa grade de estudo, pelo menos em princípio, a mesma carga de ética e cidadania, geopolítica, porque a quantidade de questões é muito maior de legislação de trânsito. Então, o aluno, quando ele tem essa consciência de que ele organizando, distribuindo as horas que ele tem disponíveis durante a semana, de maneira organizada, com critério, de acordo com o peso da disciplina, facilita, ele caminha muito melhor e tem muito mais chance na hora da prova. Mota, tem muito concurseiro aí que decide estudar para um determinado concurso. No entanto, né, no meio da preparação, saem aqueles diversos editais. Já passamos por isso várias vezes, né? Assim, e editais das mais variadas áreas com excelentes remunerações, né? Obviamente, bate aquela dúvida no candidato, né, no aluno. Porra, devo ou não estudar em paralelo para eles? E aí, qual é a sua posição? O cara diz que quer muito um concurso. Eu quero ser, agente da Polícia Federal. Mas saíram outros concursos aí com salários atrativos. De repente, saiu para uma agência reguladora que paga bem, saiu para o Banco Central que também paga bem. E aí, faz ou não? Estuda ou não? É um erro sair do seu foco para ir para um outro concurso com um foco diferente? Se eu responder, depende de novo. Vocês vão encerrar a entrevista? Não, né? Não. É interessante. É a sua posição sobre o assunto. Vamos lá. É o seguinte, Luiz. Eu tenho 2 tipos de alunos, né? Isso é a realidade do concurso. Eu tenho 2 tipos de alunos. Eu tenho um aluno que tem um sonho e o aluno que tem uma necessidade. O aluno que tem o sonho, ele pode esperar 3, 4 anos o concurso sair. Que ele está firme e forte naquele propósito. Esse cara tem um sonho. Então, assim, ele consegue esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele tem uma vida que permite a ele batalhar única e exclusivamente pelo sonho que ele tem. Quando o cara tem o sonho, um ou outro concurso que sai, ele faz para se testar. Mas ele sabe que ele não vai perder o foco porque ele está firme no sonho que ele tem. Mas eu tenho outro tipo de aluno, e diga-se de passagem, eu não vou falar isso estatisticamente, mas é uma quantidade generosa de alunos que têm uma necessidade. O que é o aluno que tem a necessidade? É o seguinte, ele sonha em entrar na Polícia Civil, mas às vezes o concurso da Polícia Civil demora para sair, e ele precisa logo passar em alguma coisa. E aí, quando sai um outro edital, seja da área policial ou não, pela necessidade que ele tem, ele resolve fazer outro concurso público. Então, veja, nessas 2 perspectivas, a gente já percebe que o caminho é diferente. O cara do sonho, por mais que ele faça um ou outro concurso, ele tem um foco.
E ele não vai desviar desse foco, porque é o sonho do cara. Então, se ele está focado na Polícia Federal e o concurso da Polícia Federal demora 2 anos para sair, se sair um concurso de Polícia Civil num outro estado, ele pode até ir lá fazer a prova, mas ele não desviou do foco que ele tem. Esse cara, geralmente, é o mais focado. Por quê? Porque o ponto de chegada para ele já está muito bem definido. O cara da necessidade não, Luiz. O cara da necessidade precisa de um contra-cheque. E eu não posso nunca dizer para o aluno que precisa de um contra-cheque, chegar para o cara e falar assim, não, cara, não faça esse concurso. Ele precisa fazer. Então, qual é a orientação que eu dou para esse aluno da necessidade? O do sonho é mais fácil de administrar. Eu falo assim, qual a prova que tu vai fazer? Não, Mota, eu estou focado na PF, mas eu vou fazer essa prova aqui. Tá, beleza, o teu edital da PF está próximo? Não, então não vai atrapalhar. Então faz o seguinte, quando estiver chegando mais perto da prova, você diminui um pouquinho a carga das matérias da PF que são específicas e inclui as matérias da prova que você vai fazer. Passou, retorna e segue no foco. Aí é mais fácil. O cara que tem necessidade, não. O edital que sai, ele quer fazer a prova, porque ele precisa logo resolver um problema. O cara tem família, o cara tem conta para pagar. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso chegar para o aluno e falar, não faz. Não, ele vai fazer. Mesmo que eu diga para ele que ele não tem que fazer. E eu não posso. Ele é que sabe. O dono da casa é que sabe onde tem goteira. Ele que sabe onde está a goteira da casa dele. Então eu não posso chegar para o cara e dizer, cara, não faz. Nesse caso, o que eu digo para ele? Cuidado para você não sair fazendo tudo. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, o cara vai se perder no caminho. O cara vai se perder. Porque esse caminho leva para onde? Para onde você quer ir? Não sei. Então, vai para qualquer lugar, cara. Então, o que eu instruo aos meus alunos quando eles resolvem? Tem uma necessidade, precisa logo fazer alguma coisa. Qual a linha de concurso que você escolheu? Ah, eu estou estudando para tribunais. Beleza. Se você está estudando para tribunal, então você está estudando português, raciocínio lógico, informática, constitucional, administrativo, dependendo do tribunal, um ou outro não cai RLM, não cai matemática, não cai informática, mas em maioria tribunais cobram isso. Se for tribunal federal, a lei 8.112. Aí imagina só, sai um concurso público, vamos falar de atualidade, assim, da UFRJ. A UFRJ, enfim, eu não sei em que momento aqui a gente pode estar falando sobre isso em relação ao UFRJ, mas o edital está na porta. Então, o UFRJ é um concurso de momento, edital divulgado, conteúdo programático divulgado em breve. Veja, na UFRJ, o cara precisa saber português, legislação e o conteúdo específico da carreira dele. Vamos imaginar que o cara seja de uma área X, onde ele tem um bom conhecimento da parte específica. Ele está estudando português. E ele tem algum conhecimento de Lei 8.112, princípios, direta e indireta, algumas legislações, como licitações, processos, porque esse cara já estudou processo administrativo e licitação para fazer uma prova de tribunal. Ele olha e fala assim, cara, quais são as leis específicas? Tem umas 2 ou 3 legislaçõezinhas ali, uma LGPD, uma lei de acesso à informação. Ele olha e fala assim, é possível. Isso é possível. Por quê? Porque esse concurso não vai tirar o cara totalmente, porque toda prova tem a sua específica, mas ele não vai tirar totalmente o cara do caminho. Ele pode fazer a prova da UFRJ, retorna e fala assim, de volta ao foco. E ele continua. Entende? Agora, o cara quer fazer TRE, aí, mas também está flertando com a Polícia Federal, mas ele adoraria fazer o FRJ e ele me pergunta quanto que vai sair o concurso do ISS. Peraí, cara, aí não vai dar. Porque no ISS ele vai estudar contabilidade, dependendo do carro, contabilidade. Muita coisa. Ele vai estudar finança, ele vai estudar orçamento, ele vai, sei lá, ele vai estudar matérias totalmente diferentes da linha que ele está estudando. Nesse caso, eu acho que... Aí chega pro cara e fala assim, quantas horas disponíveis por dia você tem para estudar? Ah, Mota, é complicado, porque eu trabalho o dia inteiro e ainda tenho a minha família, eu tenho 2 horas. Pô, se você tem 2 horas, você não consegue dar conta nem do concurso que você disse que estava focado. Agora, eu tenho 8 horas disponíveis, moro com os meus pais, minha vida é mais tranquila, eu não preciso fazer absolutamente nada, meus pais investem nos meus estudos, ótimo. Então, talvez você consiga organizar no turno da manhã eu estudo isso, no turno da tarde eu estudo isso, tiro 2, 3 dias da semana, talvez você consiga, mas mesmo assim é muito difícil. Então, olha quantas nuances a gente precisa considerar. A vida do cara, a linha de estudo. Se eu estou estudando para a polícia, tem uma espinha. Português, informática, constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis extravagantes. Aí sai concurso da Polícia Civil no Rio, sai concurso da Polícia Civil no Amazonas, sai concurso... uma outra mudança. A espinha é a mesma. O cara pode rodar o Brasil fazendo prova de polícia, a não ser que seja muito diferente. Agora, o cara querer atacar polícia, e tribunal, e universidade, e fiscal, e controle, e gestão, e não dá. Aí banco, fazer a prova do Banco do Brasil, não vai. Ele vai estudar para tudo, e não vai estudar, e não vai
não vai servir para nada, vai reprovar em todos eles, passar em um ou outro, mas talvez não tenha bom rendimento em nenhuma das provas. Eu acho que foi aquilo que você falou, né, cara? Assim, depende muito, realmente depende muito da situação, né, do foco, mas a ideia é que o candidato talvez opte por fazer provas dentro daquela linha do que ele já vem estudando, né? E é até importante você fazer isso como um teste também, né, Mota? Tipo, de você sentir como é que tá o seu rendimento em determinadas disciplinas, né? Exatamente. Treino difícil, jogo fácil. Essa frase é do Bernardinho. O Bernardinho diz isso. É treino. É treino. O concurso público também é treino. Então, veja, não é porque eu estou estudando para a área fiscal. Se você ficar esperando a tua prova, você não vai treinar. Mas eu faço simulado. Simulado não é prova. Simulado é simulado. A prova, o simulado, ele se aproxima da prova, mas ele não é a prova. Por quê? Porque o dia de prova tem uma energia diferente. Luiz, antes de professor, eu era concurseiro e continuo sendo. E sou um eterno concurseiro. Quando estiver aposentado, eu vou continuar sendo eterno concurseiro. E a energia de prova tem um dia diferente. Você acordar, separar a caneta, separar o cartão de confirmação de inscrição, você chegar lá e respirar o mesmo ar da pessoa que está sentada do teu lado e que é teu concorrente, mas que aquele cara, embora seja o seu concorrente, você não vai torcer contra o cara, você torce a favor de você. Mas aquele cara também tem uma história. Se eu não passei naquela prova, ao invés de eu ficar triste, eu prefiro ficar feliz pelo cara que passou. Por quê? Porque o cara, de repente, tem uma história difícil. Papai do céu achou que era o momento dele, cara. Aquele cara ali a gente não sabe. Como eu disse, atrás do olhar dele tem uma história que a gente não sabe. Então, se papai do céu quis que eu não ficasse aprovado naquela prova e que ele fosse o aprovado, cara, eu prefiro bater palma pro cara. Bate palma pro cara. O cara deve ter uma história difícil. Se ele tá aqui lutando é porque a vida dele também não tá fácil. Entende? Então, pô, que legal, cara. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu fui aprovado, mas fiquei lá embaixo. O cara passou primeiro do que eu. Quem sabe eu não vou ser colega de trabalho desse cara daqui a algum tempo. Entende? Então, assim, cara, a vida é sobre isso, mano, sabe? A gente não precisa viver numa eterna competição. Eu acho que, a partir do momento que você percebe que estudar para concurso público não é concorrer com os outros, é concorrer com você. Quanto mais você melhora, quanto mais você evolui, mais perto você tá. Você não precisa, eu não estudei direito. Pô, tem gente que fala assim, eu não estudei direito, vou lá fazer a prova, vai que. Cara, concurso não é vai que. Concurso é treino. Concurso é treino. As pessoas falam, mas eu não sou gênio. Mas concurso público não é lugar de gênio. O gênio preguiçoso não passa. O cara que é esforçado, e mesmo que ele não seja gênio, ele consegue. Eu não sou gênio, cara, e eu passei em vários concursos públicos. Deixa eu até confidenciar uma coisa para você. Nem sei se eu te contei isso, mas depois de muitos anos, eu tenho 17 anos de sala de aula como professor. Como concurseiro, 30, porque eu estou com 42, e o primeiro concurso público que eu fiz, o primeiro estudo que eu fiz foi com 12 anos de idade. Então eu posso dizer que eu tenho 30 anos de concurso, eu fui aluno do Colégio Naval, da Escola Naval, e comecei a estudar com 12 anos de idade. Passei com 15, e reprovei 2 vezes, deixa eu botar na câmera aqui, reprovei 2 vezes para na terceira ser aprovado. Então, a minha história de aprovações, ela não é uma história que precisa ser contada antes da história das reprovações. Antes de ser aprovado, eu reprovei muito. E eu sei perfeitamente como é isso. E aí eu vou te contar uma coisa. Recentemente, eu resolvi voltar a fazer prova. Eu não voltei a estudar com afinco para concurso público, porque a minha vida profissional ainda não me permitiu sentar, me organizar todo dia, o dia inteiro. Aqui em casa nós somos um time. Então, se minha esposa está aqui no computador trabalhando, eu estou lá fazendo comida. Se eu estou no computador trabalhando, ela chega e fala, não, deixa que hoje eu vou fazer. Então, vou levar as crianças, não, eu vou acordar as crianças, deixa eu fazer o café da manhã deles, não deixa que eu vou passar roupa. E a gente se divide em tudo aqui, não existe atribuição dela e minha. Todo mundo faz tudo aqui dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu tenho uma vida pessoal muito tribulada, muito envolvida, mas é o que eu gosto. O Fernando sabe o quanto eu sou família, né? Para mim é o propósito de tudo. A minha família é o propósito de tudo. Eu trabalho pra caramba, dou aula e vai e volta para tudo que é lugar. E, cara, às vezes não cabe no dia. Mas eu arrisquei de fazer uma prova recentemente, fiz a prova da CGM e fui aprovado. Caramba! Sabe, assim, lógico, eu não vou ser convocado, fiquei longe do número de vaga, era uma vaguinha só. Técnico de controle interno, né? Oi? Técnico de controle interno. Isso. Mas, assim, é o que eu falo. Eu não fiz essa prova com a intenção da aprovação. Eu fiz para reexperimentar essa energia que eu acabei de te falar. De estar na sala de prova, de sentir novamente a mesma energia da galera que estava sentada do meu lado. E para minha surpresa veio lá a notícia da aprovação. Mas assim, aquilo para mim foi uma conquista. Foi uma conquista, porque, pô, cara, imagina, eu sou quarentão, cara, 42 anos de idade, quase 20 anos como docente, o tempão que eu não estudo para concurso público. Fui para essa prova e não estava preparado, não tá tranquilo, estudei para caramba. Não, mentira. Mas eu fui para a prova
eu acho que com a bagagem de 30 anos de estudo. O administrativo que eu estudo para a sala de aula, o português que eu estudei a vida toda, sabe assim? E isso me rendeu uma aprovação. Por isso que eu falo, não é você focar apenas no concurso, estudar e você vai passar. Você tem que aprender a lidar com as reprovações. E mesmo que eu tivesse ficado reprovado nesse concurso, cara, beleza, vida que segue, cara. Vida que segue. E se você coloca isso na mente, você tira de dentro de você esse peso. Por isso que eu falo, é difícil falar de erro, de acerto. Cada um tem um propósito, cada um tem uma forma de pensar. Rapidamente, só uma curiosidade, Mota, você falou que largou 2 cargos públicos. Um eu sei que foi do Ministério da Saúde, né? Que você tinha sido... Aliás, quando eu te conheci, você trabalhava no Ministério da Saúde, né? E qual foi o outro? Colégio Escola Naval, faltavam 2 anos para o oficialato de Marinha. E aí faltavam 2 anos, né, para poder fechar a Escola Naval e fazer a viagem de ouro, né? Já era ali aspirante, eu era aspirante da Escola Naval. E aí chegou um momento que eu entendi que aquilo não fazia mais sentido para minha vida. E aí eu tomei a decisão de sair. Eu falei, cara, eu não quero ficar claro, obviamente. Eu era jovem, meus pais foram contra, e aí passei um turbilhão de emoções. Enfim, eu acho que cabe um podcast só para falar sobre isso. É melhor não me estender aqui. Mas, enfim, a vida é sobre as nossas escolhas, né, cara? A vida é sobre o que a gente acha que é o certo pra gente, e não sobre as escolhas que as pessoas fazem pra gente. Então, eu não entendi que era o meu propósito sair, sofri um pouco, vendi enciclopédia Barça, fui trabalhar na loja americana. Posso falar isso aqui? Pode falar? Pode. Fui promotor, não de justiça, de vendas, mas fui promotor. Enfim, e a vida me levou para o lado da docência, já na faculdade de Direito, e aí me disseram que eu levava jeito, eu comprei essa ideia, e aí tudo aconteceu, e o resto é história. E estou aí até hoje, como docente. Professor Rodrigo, o senhor está falando aí da questão que tem muitas variáveis em relação ao que é certo ou errado fazer um concurso público. Mas o senhor considera que existem algumas atitudes consideradas mais assertivas numa preparação para concurso público e que comprovadamente elas resultam na aprovação, que o senhor pode falar aqui para os nossos ouvintes? Olha, José, meia hora é mais do que nada. 1 hora é mais do que nada. 2 horas, mais do que 1. 3 horas, mais do que 2. Existem pessoas que ficam preocupadas com o estudo perfeito. O que é o estudo perfeito? Se eu não tenho 3, 4 horas para estudar, então eu não consigo passar na prova. Eu conheço gente que com 2 horas disponíveis rende melhor do que gente que tem o dia inteiro disponível e não faz nada. Então eu acho que esse é o ponto. Quando você percebe que dentro das 24 horas que você tem, você elimina, aqui eu estou dormindo, aqui eu estou no meu trabalho, aqui é um tempo que eu estou com a minha família e isso é inegociável. Me sobra esse tempo. Se você tem a disciplina, o empenho, a dedicação, a força de vontade e a consciência de que aquele tempo, diariamente, com constância, vira muito, a chave vira. A chave vira. Porque não é sobre fazer 8 horas num dia e ficar 2 semanas sem estudar. É você fazer 1 hora, 8 dias. Se você faz 1 hora, fica no automático. Recentemente eu voltei a correr, voltei a treinar. Estava me achando inchado, sabe, sedentário, e voltei a fazer. Eu tinha tentado anteriormente. E aí voltava a correr, corria vários quilômetros, ficava vários dias sem fazer nada, todo dolorido. E eu sempre desistia. Até que eu percebi que eu devia começar devagar. E aí comecei correndo um pouquinho, e correndo, e aumentando a distância, e nessa brincadeira perdi mais de 5 quilos, e voltei a fazer atividade. Antes da entrevista, inclusive, eu subi do treino, tomei um banho, me arrumei e vim aqui conversar com vocês. É constância. Eu não corro uma maratona, mas o meu pouquinho todo dia está fazendo diferença na minha vida. Os meus exames hoje são iguais aos que eu tinha 20 anos atrás, e muito melhores do que os últimos 20 anos. Essa analogia que eu estou fazendo serve para o estudo. Então, não é o quanto você faz. Eu corri muito hoje. Não. É o quanto, com constância, você faz. Eu acho que esse é o caminho, José. Esse é o caminho. Eu acho que se você se organiza... Cara, eu não tenho 7 horas por dia. Eu tenho 1 por dia. Mas se eu fizer essa 1 hora, 7 dias, eu tenho as 7 horas que eu queria estudar naquela semana. Essa constância, eu acho que ajuda. Esse é o ponto de partida. Se você cria essa consciência, define meta, organiza o teu horário e executa aquilo que você diz, não tem erro. Não tem erro. Cada semana você vai evoluir mais. Mota, você costuma até falar muito isso, né? Concurseiro é carente, né? Concurseiro precisa estar sempre, digamos, sendo estimulado, né? Sendo, digamos, sendo ajudado no sentido de ganhar confiança, né? E aí tem aquela situação, o concurseiro gosta muito de ouvir histórias de outras pessoas
que foram aprovadas em concursos públicos. Muitas vezes até para saber qual foi a estratégia de estudo que ela adotou para também adotar. Só que logo no início do programa você falou isso também, que nem toda a estratégia de estudo de uma pessoa funciona para outra. Não é isso? E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa situação, essa questão, e nos falasse o seguinte: como identificar, então, qual é a melhor estratégia de estudo para aquele candidato? Qual é a estratégia mais assertiva? Como identificar aquilo que vai funcionar melhor para ele? Eu acho que é testando. Existem vários tipos de inteligência. Até em sala de aula isso acontece. A título de exemplo, eu tenho alunos, Luiz, que assistem a aula e não fazem anotação de uma linha. O cara fica o tempo todo olhando para o quadro, fixamente para cada palavra que eu estou falando e fixamente no quadro para cada coisa que eu estou escrevendo. Mas ele não anota uma palavra. Veja, dentro da sala de aula a gente já consegue identificar isso. Esse cara é um cara visual, é um cara auditivo, mas ele não é um cara tátil. Eu tenho alunos que são contrários a isso. São muito sinestésicos, sabe? Tem gente que tem que anotar tudo. Eu sou assim. Se eu assistir uma aula agora, só olhando e ouvindo, se você falar assim, faz um resumo do que você acabou, caramba, cara, peraí, deixa eu voltar, deixa eu organizar. Eu não consigo. Eu não tenho essa facilidade. Eu sou tátil. Eu sou, sei lá, acho que sinestésico que chama, né? Eu preciso anotar, esquematizar. O meu quadro, ele é a personificação do meu estudo. Eu preciso de uma caneta preta, uma caneta vermelha e uma caneta azul. Eu preciso esquematizar o meu estudo. Eu preciso colocar setas, puxar para cá, fazer o macetinho. Por quê? Porque eu estudo assim. E quando eu comecei a dar aula, eu escutei de uma pessoa, disse assim, dê a aula que você gostaria de ter. Eu nunca mais esqueci essa frase. Então, assim, eu dou para os meus alunos a aula que eu gostaria de assistir. Uma aula leve, uma aula que eu brinco, eu imito o policial, eu imito o camelô, eu imito o bandido, eu imito, sabe? Eu faço imitações, eu faço vozes, eu canto trecho de música se tiver que cantar. Então, assim, eu acho que estratégia passa por isso. Do mesmo jeito que o cara tem esse perfil em sala de aula, isso pode ajudá-lo a adotar a melhor estratégia. Exemplo, eu tenho alunos que não gostam de videoaula. Não gostam, porque eles não se adaptaram à videoaula. O fato da pandemia ter arrefecido trouxe esse cara de volta para a sala de aula, porque ele tem que estar na sala de aula junto com a gente, junto com o professor. Ele não se adaptou ao online. Por quê? Porque dentro de casa ele não tem disciplina, ou o ambiente dentro de casa não lhe é favorável. Sim. É gente o tempo todo. Porque o candidato, o concurseiro, vamos combinar? Às vezes o cara está em casa estudando, a própria família abre a porta, vem cá, já que você não está fazendo nada, você pode fazer isso. Cara, estudar é fazer alguma coisa. Só que as pessoas não entendem que aquilo é um propósito. E toda hora incomodam. Então tem que ter diálogo. Se você não dialogar com a sua família e você colocar em cima da mesa, olha só, eu estou estudando e isso aqui vai ser melhor pra gente. Pra gente. Você entende como falar em estratégia passa por isso tudo. Passa por isso tudo. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Ah, essa comigo funciona muito bem. Videoaula. Eu adoro videoaula. Mas você não tem paz dentro de casa para assistir a videoaula para você vender. Se você não tem paz, como é que a melhor estratégia vai funcionar para você? Você entende? Quando desde o início da entrevista eu estou dizendo para vocês, são nuances, são detalhes. Isso é um detalhe que as pessoas às vezes não observam. É muito fácil para o Mota chegar e falar assim, ó, você se adapta bem a videoaula? Então assista a videoaula. Você se adapta bem ao presencial? Então venha conosco, tá? Mas e o que envolve aquilo ali? Entende? Às vezes a melhor estratégia para o cara é a videoaula, sim. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho muito difícil de cravar uma melhor estratégia. Primeiro, o aluno tem que se conhecer. Você é auditivo, você é visual, você é tátil. Pronto, você já começa. Isso já ajuda. Isso já ajuda. Bom, se eu sou um cara tático, eu sou mais lento na hora de estudar. Se eu sou mais lento, o meu ambiente de estudo tem que ter uma mesa com tranquilidade, caneta, papel. Agora, o cara que só com fone de ouvido, cara, como você tá aí com fone de ouvido, só olhando, sem fazer anotação, só marcando no PDF, nem precisa escrever nada. Veja, isso é estratégia. Isso é estratégia. Se o cara rende melhor assim, beleza. Agora, uma coisa que nunca tá errado, sempre funciona, fazer exercícios. Quando você faz questões, você percebe o seguinte. Primeiro, o que eu estudei na teoria, efetivamente é o que está caindo em prova? Segundo, eu absorvi o que eu estudei? Terceiro, a linguagem do material que eu tenho é a linguagem que a prova está utilizando? Porque, às vezes, se você pegar, por exemplo, a linguagem de uma banca X, a linguagem pode ser diferente da banca Y.
Se você pegar questões, por exemplo, da banca IBAN vai fazer a prova da CAL, vai fazer outras provas também. A linguagem do IBAN é diferente da linguagem da Sesgran Rio, que foi a banca, que é a banca da GRIO, foi a banca do Banco do Brasil, que é diferente da linguagem da FGV, que é diferente da linguagem do Sebrasp. Então, direcionamento. Fazer exercício mostra se você está no caminho certo. Direcionar para a banca. Entende? Então, olha quantas nuances. Tudo isso, para mim, é estratégia. Eu não sou capaz, mesmo com todos esses anos de estrada, eu posso ter 30 anos de concurso público na vida, como professor 17, mas na vida de concurso há 30, eu não posso de jeito nenhum cravar uma única estratégia. Seria muito audacioso da minha parte. Mas eu acho que essa linha que eu acabei de trilhar, eu acho que é um bom caminho. Eu acho que é isso, é você identificar qual é o teu tipo de inteligência, como ficar mais confortável para você, fazer questões, ambiente favorável, diálogo com a família, para a família compreender o que você precisa. Isso é estratégia. Estratégia não é só metodologia de estudo. Tem toda uma parte por trás. E é essa parte que as pessoas não se preocupam às vezes. Fica preocupado. Às vezes o cara paga 5 mil reais num projeto maravilhoso que dá tudo mastigado para ele, o cara não tem paz dentro de casa e ele jogou 5 mil reais fora. Por quê? Porque a metodologia realmente poderia funcionar com ele, mas a culpa não é do cara que vendeu a metodologia para ele. Mas ele comprou uma coisa sem saber se o ambiente era favorável. Ele não parou para ver isso. E aí aquele dinheiro se perde e ele acha que a culpa é do cara que vendeu o negócio para ele. Às vezes não é, cara. Às vezes não é. Às vezes ele próprio não tinha um ambiente favorável para poder se adaptar àquela metodologia, entende? E aí se perde. E aí o mundo é culpado, menos eu, mas eu não mapeei a necessidade que eu tinha. Então, por isso que eu falo para os alunos, quando você for tomar uma decisão de fazer concurso público, você precisa tomar uma decisão que vale por várias. Você precisa dialogar com a sua família, você precisa entender se é isso mesmo que você pode. Você tem que entender como é que o concurso vai caber na tua vida. Senão o cara vai pagar um curso preparatório, imagina, paga uma assinatura, paga um curso preparatório, tira um dinheiro de onde ele não tem, porque o concurseiro, se o cara está confortável na vida, o cara não está fazendo concurso público. Cara, vamos combinar? Vamos combinar? Concurso público, em maioria, não estou falando por todos, absoluto, mas em maioria a gente precisa, cara, precisa passar em concurso público. O cara é uma escolha, pode até ser, mas, pô, entende? Então, eu acho que antes de tomar a decisão de fazer, ele tem que pensar nisso tudo. É uma reflexão que ele tem que fazer para não jogar dinheiro fora e não ficar frustrado. E aí desiste depois. E aí pronto, um abraço. Você falou uma coisa agora há pouco, que se tem uma coisa que não é errado em fazer em concurso público, é fazer questões de provas anteriores. E aí eu acho que eu vou colocar mais um elemento aqui, que eu acho que você deve concordar comigo, que é fazer a revisão constante da disciplina. Não é isso? Eu acho que também é algo que o candidato tem que fazer, porque são muitas disciplinas a serem estudadas. Como é que ele vai lembrar de alguma coisa, né, que ele estudou há 3 meses atrás, 4 meses atrás, se ele não ficar fazendo essas revisões? E aí, cara, qual é a forma, se é que existe uma forma correta, né? Eu acredito que sim, mas você pode falar isso melhor do que eu. Qual é a melhor maneira de fazer revisão, cara? É somente por realização de questões de provas anteriores? Há outras formas interessantes de fazer revisão? O que você pode falar sobre isso? E se você concorda, né? Revisão é um elemento assertivo dentro de uma preparação para concurso, né? Concordo sim. Revisão e questões. Eu acho que isso sedimenta o estudo que você fez. Não acho que só fazer questões resolve. Não acho. Porque existem assuntos importantes, às vezes, que a banca não aborda de maneira imediata. Abordou alguns anos atrás, e tem um tempão que aquele assunto não é abordado. Está lá no material de teoria, mas as últimas questões não caíram sobre aquele tópico. E aí, quando você revisita o material teórico, mesmo não tendo uma questão recente sobre o tópico, você, caramba, cara, tá vendo? Isso aqui não está caindo, é um detalhe. Caramba, eu vou ficar ligado nisso aqui. Nem lembrava disso, porque eu estava fazendo questões, focando no tópico. Esse tópico eu não... Se você não revisita a parte teórica, aquilo que não está caindo na questão cai no esquecimento. Então, eu acho que... aí eu entro naquela questão do estudo resumido. Eu, por exemplo, eu estudo até hoje do mesmo jeito que eu estudava quando era criança. Do mesmo. Eu estudei a vida toda do mesmo jeito, fazendo resumo. Eu também gostava disso. Eu tenho o hábito de fazer. Eu pego um livro de direito, né? Tem gente que faz isso com PDF, tem gente que faz isso com videoaula. Fique à vontade. Hoje você tem várias opções. Na minha época, eu me sinto idoso quando eu falo isso. Na minha época, o videoaula era DVD. Na minha época. É verdade. Antes do DVD era fita. Quando enrolava, um abraço. Pois bem, hoje você tem várias coisas. Hoje tem streaming jurídico.
Hoje você tem assinatura onde você tem milhões de coisas à tua disposição. Hoje você tem materiais no YouTube. Hoje você tem um monte de coisa. Mas o aluno se perde nisso tudo. Se perde. Ele se perde. Aluno adora colecionar material, mesmo que ele não abra o material para nada. Ele faz parte de um grupo de WhatsApp. Aí o pessoal começa a compartilhar material. Ele guarda todos os materiais e não lê metade dos materiais que ele tem. Aí aqui o PDF de não sei o quê, e ele não abre aquilo. Aí ele coleciona material, se perde, não sabe por onde começa. Então veja, revisão, revisitar a teoria. Eu estudo fazendo resumo. Eu não leio o livro de novo. Se eu peguei um livro e resumi aquele capítulo, eu não volto no capítulo. Não precisa, ele está resumido. Isso é revisão. Eu volto no resumo, eu não volto no capítulo. Agora, se eu leio o livro, o capítulo do livro, aí, tá, beleza, estudei. Aí fico meses e meses sem tocar naquele capítulo. Não faço questões, ou faço questões uma ou outra, e aí não utilizou a linguagem ali do capítulo. Aí cai alguma coisa da teoria que estava escrita lá no capítulo, eu não vou lembrar, cara. Eu não vou. Então, por isso que eu entendo, pelo menos comigo, essa questão de fazer o resumo, embora seja mais demorado, é um estudo que, para mim, é mais eficiente. Eu estou dizendo para mim. Para o cara que é auditivo e visual, ele não escreve. Ele acha que perde tempo. Por isso que eu estou dizendo, não tem uma fórmula específica para um. Você tem que identificar qual tipo de inteligência você tem, onde você rende melhor, como que fica mais confortável. Eu não rendi apenas vendo e ouvindo. Eu não rendi. Definitivamente foi conteúdo perdido. Agora, às vezes que eu anotei, eu cheguei... Então, revisitar a teoria com base nos resumos. Hoje o YouTube te dá a possibilidade de você ouvir de novo. E outras plataformas também, de você ouvir a aula novamente com velocidade maior. Veja, não deixa de ser uma revisão. Você não precisa assistir a aula daquele umzinho, anotando tudo de novo. Se você ouvir no 2, beleza. Se você já está ouvindo aquilo ali, é uma revisão. Opa, peraí, o cara falou alguma coisa aqui que eu não lembrava. Tu volta no vídeo, opa, isso aqui eu não lembrava. Também é uma forma de revisar. Mas questões, sempre é a melhor forma. Sempre. Porque a questão te mantém vivo. Te mantém vivo. Vê o assunto, revisita. E outra, eu acho que dá para fazer os dois casados. Qual é a minha, pelo menos a minha teoria? Fez a questão, acertando ou não, volta lá na parte teórica e fala assim, a questão versa sobre isso. Aquilo que eu falei, não é só sobre a certa, é sobre as erradas também. Então você pega e fala assim, essa aqui está errada. Eu não lembro por quê. Mas que se dane, a resposta é a C. Não, peraí, por que a outra está errada? Por que não pode ser a D? Tu volta lá no caderno e fala assim, tá aqui. Não pode ser por causa disso. Ele colocou o contrário do entendimento que o autor está dizendo. Agora eu entendi por que está errado. Se essa questão cair de novo, ele não erra. Mesmo que a pergunta seja sobre aquela opção que não era a resposta na questão que ele fez. Isso é uma revisão inteligente. Não é revisar, pegar questão, acertei, tá tranquilo, tá tudo bom. Não tá. Saboreia a questão. Se você fizer 10 questões bem feitas, vai valer como se você tivesse feito 100 questões. Por quê? Porque saboreou a questão. Fica muito mais aprofundado esse estudo. Eu entendo que assim funciona. Teoria, questão. Teoria, questão. Teoria, questão. Mas a revisão pode ser feita em cima das questões. E aí você vai lá e revisita o assunto. Até o que a questão não está perguntando, quando você revisita o assunto no teu resumo, você vai ver. A questão não perguntou sobre isso, mas eu nem lembrava dessa informação. Pronto. Eu acho que isso pode ajudar. Não é uma fórmula mágica. Comigo funciona, mas eu acho que pode ajudar os amigos também. Professor, pensando agora na hora da prova, que é o momento mais importante de um concurso, na maioria das vezes, quando só tem a prova objetiva, e a gente também já teve um episódio a respeito desse tema. O senhor acredita que o medo de errar uma questão tira a possibilidade do candidato acertar, ainda mais quando a gente está falando em provas elaboradas pelo Sebrasp, que na maioria das vezes faz no estilo certo e errado, que quando você erra uma questão, perde o ponto daquela que você acertou. Então, esse medo de errar realmente pode prejudicar o candidato em fazer uma boa prova, e por quê? Eu acho que sim, eu concordo contigo, José, mas eu vou mais longe. Eu acho que os alunos, às vezes, no dia da prova, eles carregam um peso desnecessário. Tem aluno que sai de casa dizendo assim, eu tenho que ser aprovado nesse concurso. Não, peraí. Eu tenho que ser, não, calma aí. Você fez o esforço necessário para disputar a vaga. Beleza? Se você chega à prova com a obrigação de aprovação, você está chegando com uma mochila de pedra nas costas na hora da prova. Você não tem obrigação de ser aprovado. Você tem obrigação, sim, de dar o seu melhor. De fazer o melhor possível. Mais do que aquilo, só se a prova fosse meses depois. E isso você tem obrigação.
A aprovação, ela não depende só do teu esforço, ela depende de outras nuances. Então, eu posso fazer uma ótima prova e não ser aprovado. Por quê? Porque outras pessoas tiveram rendimento pior do que o meu. Eu posso fazer uma prova que não é muito boa, mas como muita gente também não fez uma prova muito boa, o meu não muito bom foi suficiente para que eu fosse aprovado. Então, veja, existem coisas que a gente pode mudar. Eu fazer o meu estudo, eu ter disciplina, isso diz respeito a mim. E existem coisas que eu não posso mudar. E isso diz respeito aos outros. O rendimento dos outros é dos outros. Então, a nota de corte num concurso pode ser alta e em outro concurso ser baixa. Mesmo que eu tenha o mesmo rendimento. Eu faço uma prova, tirei 80. Eu posso ser o primeiro colocado num concurso e ficar fora das vagas em outro. Por quê? Porque isso não depende de mim. O que depende de mim é fazer um bom estudo, sair de casa no dia da prova confiante de que eu fiz o que era possível. Eu fiz o que cabia na minha vida. De que a minha vida não é a vida de outra pessoa. De que eu dei o meu máximo dentro das possibilidades que eu tinha. E que eu não fiz mais porque eu não pude. Por causa do trabalho, por causa do meu envolvimento pessoal com outras coisas, ou porque o meu cansaço não me permitiu. E nós somos seres humanos. Não somos máquinas. Nós somos seres humanos. E a partir do momento que você percebe, que você tira da mente esse peso, você fala assim, cara, eu vou à prova. Tô com medo? Talvez. Aquele friozinho na barriga. Eu costumo dizer para os alunos que se você vai para a prova e você não está sentindo nada, então, cara, não é problema. Tu tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Porque a prova, é um momento que pode mudar a tua vida. Você vai, eu não estou sentindo nada. Cara, eu com 30 anos de concurso público, quando eu entro numa sala de prova, dá um friozinho na barriga. Mas eu não posso esse frio na barriga virar medo. Essa palavra que você usou. Virar desespero, virar nervosismo. O nervosismo bacana é a sensação de que, caraca, cara, hoje é um dia decisivo. Pode mudar a minha vida. Eu vou tentar respirar, não ficar nervoso. Agora, quando o medo me domina, vira crise de ansiedade, vira aquela coisa, aquele desespero, e você fica ofegante. Cara, não. O concurso não pode te adoecer. O concurso serve para melhorar a sua vida e não para piorar. Eu fico muito triste quando eu vejo aluno tomando remédio. Não porque eu tomo remédio para estudar. Não porque eu tomo remédio para conseguir ficar acordado. Cara, eu fico assim, caramba. Sabe, assim, o cara é o sonho da pessoa, mas por outro lado, olha o que ela passa para poder, sabe? Isso é uma coisa que... Então, assim, o medo paralisa, cara. Eu concordo contigo, José. O medo paralisa. Mas você precisa ter em mente de que esse medo, na hora da prova, ele vai te prejudicar. E você não pode deixar ele te dominar. Eu sei que é muito difícil, porque a mente humana é muito complexa. É muito complexa. E tem gente que não consegue. Mas eu faço o voto de que, quando você sai de casa, você tem que deixar essa mochila de pedra em casa. Você não pode levar essa mochila para a prova. Você tem que sair da prova orgulhoso, cara. Quando a gente sai de uma prova, José, a gente tem que sair, olhar para cima e falar assim, cara, eu tenho orgulho do que eu fiz até aqui. Não importa o resultado. Eu espero que eu tenha passado, porque foi para isso que eu estudei. Mas se eu não conseguir a aprovação, eu preciso ter a consciência de que eu errei em algum momento. E eu preciso mapear o erro para não errar de novo. A gente volta para o primeiro minuto da entrevista, quando a gente falou sobre erros. E eu disse, quando você erra 2, 3 vezes a mesma coisa, é uma escolha. É uma escolha. Porque você errou, você não mapeou o erro, foi lá e errou de novo. Sim. Você escolheu aquele caminho, por quê? Porque você não mapeou o teu erro. Você sabe que errou e não se preocupou com isso. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Meu Deus, onde você errou? Eu errei aqui. Então, o que eu preciso fazer para não cometer esse erro de novo? Cara, eu estudei pouco, então eu preciso estudar um pouco mais essa disciplina porque eu fui mal. Isso é mapeamento de erro. Se você vem numa sequência de erros, isso na hora da prova vai virar medo. Você vai falar assim, eu tô aqui, mas eu tenho medo de ficar reprovado. Você não tem que ter medo, você tem que ir pra prova confiante. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Sai da prova confiante. Cara, olha, eu fiz o que eu podia. Melhor do que isso não deu. Putz, não fiz uma boa prova, não estava num dia inspirado. Espero que tenha sido aprovado. Se não for, cara, uma semana de luto, algumas semanas de luto, tira a poeira do corpo, levanta a cabeça, seca as lágrimas e segue o caminho. Concurso público é até passar. É até passar. E é muito difícil você, de cara, primeiro concurso, fazer o estudo perfeito, passei no concurso. Se você desiste no primeiro, será mesmo que esse era o caminho que você queria? Concurso público, a gente faz, pancada, reprovação. Você precisa de uma aprovação para você resolver o seu problema. Ainda que você tenha uma coleção de reprovações. Maravilha. Professor Rodrigo Mota, essa conversa está muito boa, realmente. E eu estou falando dessa mochila de pedra.
quanta gente, inclusive eu, já foi para uma prova de concurso com essa mochila de pedra e ela pesou na hora da prova e tirou a chance de aprovação, né? Enfim, essa dica é fundamental para que a pessoa pense que o concurso público é uma sequência. Você vai fazendo e vai testando até conseguir a aprovação. Que mensagem final você pode deixar agora para os nossos bravos guerreiros concurseiros para que eles tenham mais vitória na trajetória de concurso do que derrotas? Não trate as reprovações como derrotas. Não trate. Reprovações são um sinal de que você precisa evoluir. A vida é sobre isso. A vida é sobre isso. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente se torna a pessoa que a gente deveria ter se tornado antes e não se tornou. Essa frase, se não me engano, acho que é David Bowie, se não me engano. Então, assim, o tempo traz maturidade, o tempo cura ferida, o tempo mostra os erros e os acertos. Então, não desista. Se realmente é a tua vontade, se é o teu desejo, se é sonho ou uma necessidade, não desiste, não. Você vai colecionar reprovações. Mas se a cada reprovação você mapear o erro, identificar o erro e buscar melhorar, em breve a aprovação vai vir. Organiza o teu horário, organiza a sua rotina, constância, um pouquinho é melhor do que nada. Não se abata com as reprovações. Viva o luto. Viva o luto, sim. Quando reprovar, essa reprovação não significa nada. Significa sim. Significa sim. Vive aquele luto, mapeia o teu erro, que quanto mais você evolui, em breve a aprovação vai chegar e eu espero receber a notícia, a tua foto assinando o termo de posse. E a gente vai passar para o senhor, tá? Que a gente já tem seu contato, a gente passa assim e algum aluno da Degrau passar graças aos seus conselhos. A gente agradece muito a presença aqui do professor Rodrigo Mota, do podcast Hora do Concurso. Certamente esse episódio vai ajudar muita gente. Quem for assistir no stream, quem for assistir no canal da Degrau, vai ser ajudado aí com as dicas do professor Rodrigo Mota. Muito obrigado aqui pela sua participação, professor. Obrigado a todos, sucesso. Luiz Fernando, obrigado também pela sua participação aqui em conversar com o seu antigo colega de trabalho também, não é? Muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço, José, a presença, ter essa oportunidade de novamente aqui bater um papo com o Rodrigo Mota. Com certeza é um cara diferenciado e vocês sentiram isso, né? Sim. Ele foge do senso comum, cara que tem realmente muito conhecimento sobre concurso, entende o concurseiro. Isso aí eu acho que é muito legal, né? Além de ser uma figura humana maravilhosa. Cara, Rodrigo Mota, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Hora do Concurso, né? E tenho certeza que ele vai voltar aqui depois com outros temas, José. Esse aqui a gente tem que trazer de vez em quando, porque ele é muito bom, tem muito conteúdo, cara. E é isso aí, gente. Pessoal, obrigado a todos, né? E por toda a audiência que vocês têm nos dado aí ao longo desse aí quase 2 anos de podcast Hora do Concurso. Um grande abraço a todos e até semana que vem. E eu espero do fundo do meu coração que você coloque em prática todas as orientações do professor Rodrigo Mota para que você tenha mais acertos do que erros, mas também possa aprender com seus erros também, como o professor falou aqui. Essa é mais uma das dezenas de entrevistas já feitas aqui no podcast Hora do Concurso. Estamos já entrando na metade dessa segunda temporada. Ainda tem muita coisa que vem por aí até o final do ano. Não deixe de nos acompanhar pelas principais plataformas de distribuição de áudio que são do planeta todo, ou seja, concurseiros de todo o planeta podem nos ouvir, e também pelo canal da Degrau no YouTube, que já tem mais de 100 mil inscritos. Então, contamos com a sua audiência de sempre. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!